ancient wisdom for a new world. Boa tarde, queridos amigos da AMORC, fratres e sorores, todos vocês que nos acompanham nesta tarde, sejam todos bem-vindos em mais uma atividade conjunta entre o capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, a loja Curitiba, loja Florianópolis, loja Guarulhos e a loja Recife. Eu sou a Soror Gabriela do Amparo, atualmente mestre do capítulo Mogi das Cruzes, e é uma alegria recebê-los aqui. Estão conosco nessa atividade especial a Soror Lourdes Lescano. Vem para cá com a gente. Soror Lourdes, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, Soror Gabi, boa tarde a todos os presentes. Paz profunda, Soror. Paz profunda. Conosco também o nosso querido mestre da loja Guarulhos, Frater Márcio Gonçalves. Frater Márcio, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar reunidos com vocês mais uma vez. Também conosco, paz profunda, Frater, nosso outro queridíssimo mestre, Frater Alessander Palma, da loja Florianópolis. Boa tarde, que alegria estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com o coração transbordando, paz profunda. Paz profunda, Frater. E eu também chamo o Frater Rodrigo Marinho, outro queridíssimo, para não ficar com ninguém faltando aqui. Frater Rodrigo, seja bem-vindo entre nós, mestre da loja Recife. E também já passo a palavra para você fazer uma prece de abertura para a nossa atividade, Frater. Gratidão, Gabi. Gratidão, fratres e sorores, amigos e amigas da AMORC que nos acompanham aqui nesta tarde. Então, para iniciar, de fato, essa atividade, vamos fazer uma invocação. Eu peço que quem puder, quem sentir, fechem os olhos, façam uma respiração profunda. Deus de nosso coração, Deus de nossa compreensão, somos gratos por estarmos reunidos sob os auspícios da Rosa Cruz. Pedimos inspiração e harmonia no decorrer desta atividade. Lança sobre nós o teu manto de proteção e que possamos, a cada dia, cumprir a missão que nos foi confiada. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Queridos amigos da AMORC, fratres e sorores, vou ler para vocês a missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mistério, a Ordem Rosa Cruz AMORC
oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação destes ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa atividade se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. A sinopse desta palestra sobre o humanismo na Era de Aquário, uma visão Rosa Cruz pela nossa queridíssima Soror. Vamos, então, ler. O humanismo foi um movimento marcante para os séculos XV, XVI e XVII. Caminhou junto com o Renascimento e o Iluminismo. Uma de suas marcas mais importantes foi a mudança de paradigma que gerou na sociedade daquela época e tirou a humanidade da Idade das Trevas imposta pela Era Medieval. Hoje, o mundo enfrenta novos desafios e parece que há uma nova força surgindo para unificar todos os povos, apesar das aparentes separações e radicalismos que podemos verificar nos dias de hoje. Organizações iniciáticas, como a Ordem Rosa Cruz Amorque, têm um papel fundamental na construção desse novo humanismo, tão bem anunciado pelas influências da Era de Aquário. Qual é o papel do místico para a construção desta nova forma de entender o mundo e o papel do humano que aqui se insere? Quais são as características do trabalho a ser realizado hoje pelos homens de bem em prol da humanidade? Nesta palestra, nossa Soror vai tratar de alguns desses temas, bem como aprofundar o entendimento de como os manifestos Rosa Cruzes do século XXI são bússolas para a humanidade, assim como para todos os Rosa Cruzes do mundo. Buscaremos discutir também de que forma devemos buscar uma nova compreensão, em especial do manifesto lançado em 2016, As Novas Bodas Alquímicas nesta Era de Aquário. Nossa Soror Lúcia Rodrigues Alves é formada em Letras pela Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. É mestre em Linguística aplicada pela Pontifícia Universidade Católica, Departamento de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Educadora da área de Línguas e Literatura. Membro da Ordem Rosa Cruz Amorque, membro da Loja Rosa Cruz Tatuapé, oradora regional da SP1 e SP2, credenciada, palestrante, e participa da tradicional Ordem Martinista e é ex-mestre da Heptada Martinista São Paulo II. Soror Lúcia, boa tarde, bem-vinda. Temos muito prazer e muita honra em recebê-la. E somos muito gratos por ter aceito o convite de conosco partilhar seus conhecimentos tão enriquecedores sobre este tema tão interessante e tão querido. Humanismo na Era de Aquário, com a visão Rosa Cruz. Os organismos afiliados, organizadores desta atividade, seus mestres e todos nós aqui presentes estamos muito felizes e ansiosos para ouvi-la, Soror. A palavra, então, é sua.
Muito obrigada, Sora Lourdes, muito obrigada ao convite que me foi feito aí por todos os organizadores deste auspicioso encontro. Eu estou vendo aqui, eu estou em um dos canais aqui pelo meu celular, então se vocês veem que eu, ao longo da palestra, eu estou virando o rosto, é para conseguir ver aqui o bate-papo de vocês aqui no canal do YouTube. Estou vendo que só em um dos canais a gente já está com mais de 165 pessoas. Então, amados fratres e sorores, amigos da MORC, aceitem, assim, o meu carinhoso abraço. E fico muito feliz de ver tantas pessoas aqui interessadas nessa temática que é tão incrível, que é a temática do humanismo. Então, eu vou convidá-los para começar a nossa conversa e quero muito que vocês participem aqui comigo no bate-papo, né? O Frater Márcio está aqui colocando alguns highlights do que vocês colocam no chat. Então, assim, participem muito comigo, eu quero muito ouvi-los. Vocês vão ver que ao longo da palestra eu vou fazer várias perguntas para vocês e a participação de vocês vai ser muito enriquecedora. Então, nós vamos começar primeiro com um vídeo muito rápido. Ele é um vídeo de 2 minutos, mas ele é um vídeo muito interessante. E eu quero pedir que vocês o assistam com a seguinte tarefa, né? Que aspectos dos manifestos Rosa Cruzes do nosso presente tempo a gente pode vislumbrar nesse vídeo bem curtinho, tá? Então, vou primeiro compartilhar aqui, só um segundinho. Vamos lá. Muito bem. Então, vocês viram que é um vídeo bem impactante, né? Ele tem, acho que a gente conseguiria fazer uma palestra só para esse vídeo, só sobre este vídeo. E então, vou pedir aqui. Pronto.
Vou pedir aqui para vocês colocarem no bate-papo palavras-chave daquilo que vocês sentiram, quais foram as principais ideias que vocês aprenderam desse vídeo, de que maneira essas imagens que vieram numa sequência muito forte, né, de que maneira essas imagens impactam vocês. Enquanto isso, enquanto vocês escrevem aqui, eu já vou entrar dentro da minha tela então, da minha sequência aqui vamos lá no meu PowerPoint. Enquanto isso, vocês escrevem. Eu vi aqui o Mozart colocando a questão da evolução, a Neiva falando, né, ela usou uma palavra forte, que foi assim, o que a gente está fazendo nesse mundo, né, da burrice, que às vezes a gente, né, carrega para nós enquanto humanidade. Mas a gente tem outras palavras, né, de mudanças, assustei, mudanças, outros cura, regressão, outros falaram do dinamismo, né, quer dizer, a gente parece que vê ali séculos e séculos, a gente vê séculos e séculos ali em segundos, né, em segundos. Deixa eu tentar aqui, eu não estou conseguindo compartilhar a minha apresentação, deixa eu tentar novamente. Acho que agora vai. Pronto. Olha, muitas pessoas falando aqui, né, das luzes, momentos de luzes e momentos de trevas, né, outros falando da evolução, a dualidade da vida, né, o vai e volta, momentos onde nós conseguimos, né, ter brilho enquanto espírito da humanidade, momentos onde nós enfrentamos trevas, força e coragem. Então, assim, é verdade, tem inúmero, esse vídeo é chamado de Nossa História em 2 Minutos, vocês podem buscá-lo na internet, né? Então, assim, esse vídeo tem sido usado por muitos professores de história, de filosofia, de sociologia, para abordar diversos, inclusive professores de biologia, né, que falam, ou professores de física, trazendo a questão do Big Bang, a formação do universo, a criação da vida na Terra, né? Então, é uma viagem em 2 minutos em que a gente faz, né, esse caminho pela existência. Aí eu estou vendo aqui a Sora Dulcinea falando dos ciclos, né, da gente ir num processo também de descoberta. Então, assim, mas vejam, no final do filme, ele dá um caráter bastante forte para as questões ambientais. Eu não sei se vocês perceberam, nos últimos segundinhos, né, o planeta, ele deixa de existir por conta de questões ambientais. É logo depois que aparece a imagem do ex-presidente Obama com a mão assim no queixo, como se estivesse refletindo. Então, e aí a gente vê as fumaças, o ar tóxico, o aquecimento global, o planeta deixando de existir e um processo do universo voltar para aquele ponto inicial, né? E essa questão ambiental, ela é uma questão muito importante para os manifestos Rosacruzes dos nossos tempos, né, para falar dessa questão da necessidade que a gente tem de cuidar desse espaço criado para a nossa evolução espiritual. E principalmente no segundo manifesto, que é o Apelácio, a nossa organização divide o momento atual de evolução da humanidade num tripé.
em que a gente depende basicamente do desenvolvimento do meio ambiente, né, da nossa relação com o meio ambiente como um canal de evolução espiritual. O outro é o humanismo e o terceiro é a espiritualidade, né? E então, vejam, esse tripé, ele é muito importante para a visão que a Ordem Rosa Cruz tem do processo de evolução que vamos viver agora nesse portal, onde nós nos situamos, esse portal entre esse século que está virando, né, a entrada da era de Aquários, que protagoniza um novo momento para o espírito humano. O que é interessante é a gente olhar que, pelo segundo manifesto, pelo Apelácio, ele diz assim, que se nesse tripé tivesse uma prioridade para dar, essa prioridade seria a ecologia. Então, assim, muito interessante a gente olhar essas coisas sobre esse prisma de que não é possível a gente fazer uma evolução no plano de cima se a gente não cria um canal harmônico com o plano de baixo, né? Não tem, como a gente pensar, o que é em cima, como é em cima, é embaixo. Então não adianta a gente se conectar com as hostes cósmicas e aqui no plano do manifesto, a gente, enquanto espírito humano, não consegue criar uma relação harmônica, né? Essa harmonia no plano espiritual, ela é impossível se ela também não acontece no plano material. Mas vejam, fratres e sorores, né? E aqui eu tenho o frater Olavo perguntando, né, se já chegamos, né, na era de Aquário. E, assim, eu nem me atrevo, viu, frater, a responder essa pergunta, porque nós temos perspectivas, existem estudos que diferem muito. A gente tem quem diga que a Era de Aquário começou no século passado, lá pelos anos 60, 70, mas tem também quem diga que a Era de Aquários deve começar daqui uns 10, 15 anos. Para nós é uma diferença temporal enorme, gigantesca, né? Mas do ponto de vista, digamos assim, do tempo de Deus, essa janela, ela é quase que um piscar de olhos, né? Então é difícil precisar. Mas o importante é que a gente percebe, né? A gente percebe que estamos num momento de mudança. E aí, gente, essa questão da ecologia, ela será com certeza muito importante, mas hoje nós vamos falar aqui nesses minutos sobre o humanismo. E aí eu gostaria que vocês tentassem lembrar que durante o filme tem um momento em que vem passando uma sequência de eventos e de repente temos uma tela negra. Essa tela negra, ela dura alguns segundos, eu diria assim, 1,5 segundos, ela é bem rápida. E depois dessa tela negra, aparece a única obra de arte do filme todo. Eu não sei se alguém aqui se lembra de que obra de arte estamos falando. Tentem pensar, né? Assim, é tudo muito rápido naquele filme. E eu não sei se algum de vocês é detalhista o suficiente e conseguiu perceber. E aqui, olha, vários perceberam, olha que coisa legal. Sim, gente. A gente tem uma tela preta por 2 segundos no máximo e, de repente, a gente vê a aparição da Mona Lisa. Então, gente, é por esse viés que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, sempre tendo em mente a questão da ecologia, mas a gente vai agora entrar naquele segunda ponta do triângulo, que é do humanismo. E, assim, é interessante quando a gente vai no Louvre, que é onde está a Mona Lisa, é sempre essa loucura que vocês veem aqui nessa imagem.
é dificílimo chegar perto dela. Eu estive lá pessoalmente, e assim, você tem, hoje não mais, né, por conta da pandemia, obviamente, mas uma situação normal, né? E aqui o Frater Carlos fala que ela se torna predominante depois daquela pausa negra, né? São segundos, né, Frater? Mas ela vem e ela chama muito a nossa atenção. E a mesma coisa vale para ela enquanto obra de arte, né? Você chega no Louvre, é onde você tem a maior aglomeração de pessoas, todo mundo quer tirar uma foto, todo mundo quer chegar perto dessa imagem. E curioso, né? Por quê? Como é que a imagem de uma foto, né? Uma pintura de uma mulher que nem é tão bonita assim, passou ganhou tanta notoriedade. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas ela está dentro de um bunker, tá? Então, se acontecer um incêndio dentro do Louvre, por exemplo, isso aqui, ele fecha e o quadro do Leonardo fica dentro de um bunker totalmente à prova de fogo, à prova de terremoto, Então, assim, o Louvre inteiro pode acabar e essa obra, ela é a única que será totalmente preservada. Tamanho o valor que ela tem para a humanidade. Então, assim, ela causa, né, durante o filme, ela ali faz uma parada brusca, e porque ela é, gente, um divisor de águas, né? E eu acho que o nosso papel aqui é justamente pensar o porquê, né? É isso que aqui olha, aqui tem uma pessoa aqui como Lopes, que ele falou a Gioconda, né? Em tese, ela era uma mulher de um comerciante, né, ali da região da Itália, e então, assim, aqui o Frater Jorge falou, ela é importante porque ela foi pintada por Leonardo da Vinci, né? Mas Leonardo fez isso, olha aqui, ó, vocês já estão na maior troca de ideias aqui no chat que eu tô vendo, porque Leonardo por Leonardo tem tantas outras obras do Leonardo, né? E por que essa ganha tanta proeminência? Ela é uma das marcas, obviamente, do humanismo, né? O humanismo, ele tem ali o seu ápice no século XV, mas, na verdade, a gente tem alguns lampejos desse movimento chegando, e ele ainda desemboca muito no século XVI, em que a gente, igual aquela tela preta, naquele período a gente mudou o jeito de entender a nossa realidade, onde nós passamos a dar uma importância maior ao humano, no que diz respeito à sua dignidade, ao valor das suas aspirações, às capacidades que nós temos, nossas capacidades humanas, e particularmente a racionalidade, né? E aí, então, eu queria agora dar um passo para trás, antes da Mona Lisa, e trazer para vocês aqui algumas obras que têm muito mais os traços do período anterior ao humanismo, do século XV, que é a era medieval. Essa tela é chamada de O Julgamento Final, né, de 1450. Então, quando vocês olham para essa tela, o que chama mais a atenção de vocês? Né? Qual é o ponto central da tela? Assim, ela é interessante, né? Imaginem que vocês estão olhando para a tela. Normalmente, o centro da tela é onde está o nosso olhar, e a gente tende, por um movimento inconsciente, a olhar sempre primeiro para a parte acima do quadro e depois para a parte de baixo do quadro. A gente olha sempre primeiro para o centro e depois para os lados, né?
Então, se a gente levar isso em consideração, quando a gente olha essa obra medieval, a gente vai perceber que ela é dividida em, basicamente, duas grandes áreas, né? Mas a principal, a que a gente mais visualiza, digamos assim, é essa parte, deixa eu ver se vocês, não sei se vocês conseguem, olha só, aqui a Regiane já, né, falando aqui de Jesus dentro desse ovo, né? Olha, muito interessante a Soror ter percebido isso, né? Então, a gente tem a figura crística como a coisa que mais chama atenção dentro do quadro, né? E o quadro é dividido basicamente em duas áreas, uma área clara e uma área escura, negra, né? E aqui na área clara, a gente, além da figura crística, a gente vai ver todos os santos e anjos com as suas auréolas, aqui a Sororana falando que são figuras religiosas, né? E dentro da área escura, aqui do lado direito, vocês vão perceber uma representação do inferno, né? Então, você tem, inclusive, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui nesse ponto onde eu estou passando o meu cursor, você tem a figura de Satanás todo negro, né? E um Satanás que engole na boca, pela boca ele engole um ser humano e ele ainda engole dois seres humanos aqui pelas orelhas, né? Então, você tem uma representação da realidade, fratres e sorores, com uma visão dual, né? Dual, e que tudo aquilo que dizia respeito ao humano ficava encoberto pelas sombras, enquanto aquilo que era religioso, muito mais religioso do que espiritual, na área de luzes, né? Agora, eu quero que vocês observem essa segunda obra e reparem que ela parece um pouco aquela anterior, mas ela já tem elementos do humanismo. Pensem aqui, essa obra, ela é dividida, essa tela, ela é dividida em duas ou em três áreas, né? Lembrando que a anterior, ela era claramente dividida entre a área clara e a área escura. E essa aqui? Essa aqui, ela já tem elementos bem diferentes, né? Então, ela lembra aquela. A gente também tem o mundo espiritual aqui em cima, a gente consegue ver o inferno aqui embaixo, mas sim, olha, vocês já mataram aqui, olha, que a gente tem a divisão em três áreas. A área da espiritualidade, uma área intermediária, aqui onde a gente tem, né, aqui o mundo terrestre, digamos assim, e uma área inferior. Então, aquela área de trevas, ela está aqui embaixo, né? E aí, olha que interessante, o Frater Rafael já percebeu, ele percebeu aqui, temos a figura de Baco, né? A gente tem uma mistura aqui de elementos mitológicos, né? A gente tem aqui sátiros, a gente tem alguns seres tocando aqui as cornetas, a gente tem aqui o Deus da Morte nesse canto, vocês podem olhar aqui um outro Deus de asas, tá? Aqui desse lado, mesmo no plano humano, vocês podem observar que nós temos aqui, por exemplo, olha, vocês percebem aqui tem um caduceu. Agora, aqui nós temos, né, dentro da porta do inferno, uma figura que pode ser Baco, pode ser Hades, pode ser o próprio Satanás, né? Mas vejam que ele é muito menos assustador do que aquele Satanás negro, né?
aqui engolidor das almas humanas. E que as pessoas que estão aqui nessa área negra, elas estão, enquanto aqui elas estão sendo queimadas pelo fogo do inferno e em grande sofrimento, aqui a gente percebe que as pessoas estão brincando, né, dançando, e você tem várias criancinhas aqui, representando uma coisa que é muito interessante, que é muito própria do humanismo, que é a compreensão de que as almas que estão em trevas não percebem que estão em trevas, né? São almas ainda que erram por ignorância, por desconhecimento, né? Então, assim, a gente começa a ter, enquanto aqui a gente tem aquela coisa da culpa, do remorso, né? Aqui a gente vai percebendo uma nova compreensão das falhas humanas. A outra coisa que eu queria que vocês observassem, assim, pro jogo dos 7 erros. Aqui, Jesus está aqui entre os anjos e santos. Onde está Jesus aqui nessa tela? Vou dar... olha, aqui a Sora Benedita falando aqui ainda da parte de trevas, né? Da falta de consciência, isso mesmo, né? Isso mesmo. Aqui, então, as trevas, elas não existem... As trevas não existem por si só. Elas são, na verdade, a consequência da falta de luz, né? Então, assim, mas voltando aqui, aonde está Jesus, gente? Essa é uma pergunta bem interessante para esse quadro. Não sei se vocês conseguem perceber, provavelmente quem está no computador, que consegue deixar a imagem um pouco maior, vai conseguir perceber aonde está Jesus. Não, gente, aqui nós temos, olha, bem pequenininho, tá? Aqui nós temos vários anjos, aqui nós temos o nome de Deus em hebraico, tá? É bem bacana, mas observem que Jesus está aqui, tá? Ele está no plano dos humanos, ok? Aqui, ele segurando aqui o cajado do pastor, ele aqui sentado na pedra, isso, com um anjo do seu lado, aqui ele tem um anjo e aqui ele tem uma ninfa. Então, percebam que Jesus, né, o aspecto espiritual da humanidade, ele não fica mais ali apartado da própria humanidade. Ele está aqui imerso no plano da experiência, né? E este plano ganha evidência, ele passa a ser o centro da tela. Então, olhem o quanto, né, são telas aparentemente parecidas, mas quando a gente começa a olhar para os detalhes, a gente vai percebendo que a maneira de ler a realidade mudou completamente, né? E aqui a gente está falando, vejam, 130 anos de diferença. E aqui, olha, o Frater Wilson falou uma coisa muito interessante, somos todos deuses, né? Os deuses e os humanos, aqui nessa tela, eles se misturam. Então, a gente, olhando para o humano e tentando perceber as suas manifestações divinas, né? Muito interessante. Então, notem que é justamente com a chegada do século XV que a gente começa a perceber uma mudança na leitura da realidade, no entendimento da realidade, e que isso vai se precipitar totalmente nas artes plásticas. Então, se você pegar, por exemplo, a Madonna Sistina, do Rafael, né, essa obra que é muito famosa pelos anjinhos aborrecidos aqui de baixo, a gente tem a Madonna pintada nas nuvens, né?
pintada ali entre os anjos e sempre em volta de luz e tudo mais. E aí chega o Leonardo e ele pinta a Madonna aqui desta forma. No que é essa Madonna, fratres e sorores? Coloquem aqui no bate-papo para mim. No que ela é diferente da Madonna do Rafael? Pensem, porque acho que tem uma diferença fundamental. Essa Nossa Senhora, ela é pintada sobre um prisma totalmente diferente, né? Aqui a Madonna das Rochas. Ela é mais humana, sim, ela é mais humana, mas que mais? Vejam onde ela está. Vejam o jogo de luz e sombra. Então, ela não brilha, né? É uma Nossa Senhora que, sim, ela é Nossa Senhora, ela é terrena. Isso mesmo, Isabel. Ela é terrena, por isso que ela é chamada de Madonna das Rochas, porque ela está, vocês podem observar aqui no fundo da tela, inúmeras rochas, e a luz ali bem por detrás, né? Aliás, o Leonardo, ele faz isso o tempo todo nas suas obras, e ela está dentro da caverna, né? E sim, ela é mais, vejam, ela faz coisas, né? Enquanto aqui ela simplesmente segura o Cristo, aqui ela abraça ela abençoa o outro, né? Assim, quem estuda muito essa obra diz que um é Jesus e o outro é João Batista, né? Ela está mais ativa, ela está agindo, ela não está, não é simplesmente a manifestação dela, ela faz coisas aqui na caverna, ela protege um, abençoa o outro. Então, vejam que é uma visão desse sagrado feminino que o coloca também no plano terreno. E até então, fratres e sorores, né, na era medieval, quando se pintava a mulher, você pintava justamente, né, as Madonas, as imagens de Nossa Senhora, ou as imagens das rainhas, que eram uma representação do divino no plano terreno. De outra forma, você não pintava as mulheres, né? Porque a mulher, ela na visão medieval, ela é, na verdade, a representação de várias coisas ruins, como a culpa, como o pecado, né? E assim por diante. E aí, Leonardo vai e pinta uma mulher. E ele não pinta uma rainha, ou uma ninfa, ou uma deusa, ou a Madonna. Ele pinta uma mulher comum. Ele pinta a mulher de um comerciante. Então, eu quero que vocês entendam e me ajudem a pensar sobre o poder que teve esse artista, este filósofo que foi Leonardo da Vinci, quando ele escolhe uma mulher do povo, sem maquiagem, né? Uma mulher real, uma mulher manifesta e não uma mulher idealizada. Então aqui o Frater Raimundo, ele até fala, né, do sorriso enigmático. Então aqui, nossa, quantas coisas que já foram estudadas sobre essa obra, se ela não é, na verdade, um rosto do próprio Leonardo escondido, se ela foi desenhada a partir do número de ouro. Mas, fratres e sorores, eu quero ir nessa reflexão com vocês sobre algo mais básico até, que é a importância que foi, naquele momento da história,
Leonardo ter simplesmente pintado uma mulher. Uma mulher manifesta e não uma mulher idealizada. Porque vejam, até então, né, e aqui eu trago uma imagem que tem no alto do Batistério de Florença, né, que uma imagem que motivou muito Dante Alighieri quando ele escreveu sua Divina Comédia, né, que também é uma imagem do inferno. Então a gente volta a ver aqui, né, aquele diabo, aquele Satanás engolindo os seres humanos, né? Então no período medieval o humano era visto como uma massa de podridão, algo que valia muito pouco, tão pouco quanto o pó e a cinza. Então, a gente sai dessa perspectiva em que o humano valia muito pouco, e com Leonardo e todos os homens e mulheres da época do Renascimento e do humanismo, passaram a enxergar a capacidade do homem de ser o canal do divino no plano da experiência. Então aqui, olha, eu trouxe tanto o homem vitruviano, né, onde aí o Leonardo vai colocar, né, o homem como o centro, a coisa mais importante da criação, né? Trismegisto falava, né, que o grande milagre da manifestação é o homem. E aí aqui a gente vai ter uma obra fantástica do Vasari, que é outro artista proeminente do humanismo, que vai colocar São Lucas. Olha que coisa interessante, ele vai fazer aqui uma pintura da Madonna, né? Essa Madonna idealizada, com os anjinhos, mas vejam, ele faz no que ele é capaz de, por meio da arte, trazer o divino para o plano terreno. E esse plano terreno é muito representado, cadê o meu cursor de novo aqui, por essa tríade que contempla a divindade, né? Uma tríade que é marcada por um homem velho, um homem novo e um animal, né? Então aqui a gente tem, né, talvez o nosso plano material, os nossos influxos e a nossa força enquanto animal que somos, né, aqui na nossa manifestação física, a alma, o espírito, mas os três admirando essa divindade que é expressa por um homem, que é São Lucas. Então vejam que a gente vai, né, saindo aqui a gente tem a Capela Sistina, né, que é uma obra, e aqui pegando o Michelangelo, acho que não dá para falar de humanismo sem falar do Michelangelo. O Michelangelo transitou muito entre os dois momentos, né? Então, dentro da Capela Sistina, a gente tem uma visão mais medieval da realidade, só que depois ele vai fazer o Davi. Aqui o Raimundo, na hora, já matou aqui, né? O Davi de Michelangelo. Então, para não dizer que eu falei só da Mona Lisa, né? Eu quero trazer também essa obra do Michelangelo, para a gente ver como nossa perspectiva mudou. Aqui a gente tem o Davi, e ele é uma obra muito grande, né, uma escultura muito grande, e ele olha para cima. Né? Assim, é difícil perceber, até porque a obra normalmente ela está nessa posição. Aqui é um take, um zoom no rosto da escultura. E aí a minha pergunta para vocês é assim: para onde Davi está olhando? Procurem lembrar, né? Davi é um herói bíblico. Ele derrota um grande
oponente. E ele derrota esse grande oponente com uma pedra. Vamos ver se vocês lembram da história. Então, quem é esse oponente enorme, gigantesco, para quem Davi olha? Tanto é que a gente percebe claramente os olhos dele para cima. Sim, ele olha para Golias. Então, lembrando aqui da história, né, de Davi e Golias, uma história bíblica, né? Então, ele olha para cima, ele olha para o seu obstáculo, para aquilo que ele precisa superar. Então, vejam, fratres e sorores, né? Que aí na mão, e a mão que é esculpida por Michelangelo é incrível, né? A gente percebe ali o que ele segura nessa mão. Né? E percebam que dá para ver até as veias, os músculos, né? E aqui a gente está falando de marfim, né? A estátua toda é um grande bloco de marfim. Tá? Então, ele segura aqui, fratres e sorores, o objeto com o qual ele vai derrotar o seu oponente. A pedra, isso mesmo. Ele segura a pedra. E é bem interessante que muitos que estudam, né? Aqui, ó, ele está aqui segurando a pedra. Muitos dos que estudam essa escultura olham e percebem que essa mão que segura a pedra, ela é desproporcional em relação ao resto do corpo. Né? Então, assim, Michelangelo levou muito tempo, né? Para esculpir isso aqui. E é uma pedra única, tá? É uma pedra única. E aí, vejam o tamanho desse Davi. Né? Aqui na outra mão, ele está segurando a funda, que é aquele tecido de pano onde ele encaixa a pedra e ele gira para depois, quando ele solta, a pedra sai voando e bate na cabeça do Golias e golpeia o gigante. Mas notem que, na verdade, Michelangelo vai fazer esse Davi gigantesco, enorme. E o que é muito interessante é que, vejam, aquele mesmo Michelangelo que fez a capela, o teto, né? Todo o teto e aqui a parte frontal da Capela Sistina, né? Com tantos elementos medievais, sim, ele seleciona um herói bíblico, mas vejam, é um herói bíblico que venceu o seu oponente por conta dos seus atributos humanos, porque demanda inteligência, raciocínio, quase que ciência, para você imaginar que você vai ter que girar aquela pedra numa determinada velocidade, empregando uma determinada força e soltar a pedra no momento certo para que a pedra realize a trajetória conforme o ângulo que você imaginou e, com isso, atingir o seu oponente no lugar mais frágil daquele oponente. Então, vejam, não foi uma força mágica, não foi uma força divina do ponto de vista, como, por exemplo, né, nas histórias em que você coloca um santo e joga o santo no óleo fervente, não acontece nada, ou joga a pessoa nos leões e um sopro divino faz os leões dormirem.
aqui a gente está falando de Davi vencer o seu oponente a partir da sua habilidade, das suas competências humanas. Então, vejam, fratres e sorores, é uma perspectiva da realidade que mudou totalmente a nossa história. E por isso que lá no filme, no começo aqui da nossa palestra, o momento anterior à Mona Lisa dá aquele fundo preto, porque a partir dali tudo mudou. Né? A gente começou a entender o próprio planeta, o universo, a partir de uma perspectiva diferente, onde a gente percebeu que não era o universo ao redor da Terra, mas a Terra ao redor do Sol. Né? A gente tem o surgimento aí das teorias de Copérnico, de Galileu. A gente vai ter inúmeras mudanças no entendimento da anatomia, da hidrostática, da engenharia, matemática, astronomia. Então, vejam, tudo muda porque a gente passa a entender essa nossa capacidade de buscar o conhecimento das coisas do mundo e das coisas fora deste mundo como uma coisa incrível, como um atributo, um dos atributos mais importantes do gênero humano. Então, olhem só, né? A gente vê o surgimento de Paracelso, Francis Bacon, Isaac Newton, né? A compreensão da lei da gravidade. Né? Então, quantos avanços nós tivemos na medicina, na filosofia, na política? É óbvio que o humanismo ele acabou desembocando, né, principalmente em alguns aspectos do que mais tarde a gente chamou de iluminismo, que aspectos aparentemente negativos, como, sim, um excesso de olhar materialista, né, que levou até para a crença de que aquilo que eu só posso acreditar em alguma coisa que eu consigo provar no laboratório, que é o excesso do racionalismo, o empirismo científico, mesmo a questão da compartimentação das ciências, né, que anteriormente a gente olhava o conhecimento como uma coisa mais uniforme, mas ainda assim, olhem que linda essa imagem de Botticelli, do século XV também, uma nova Madonna. E aí, essa Madonna, ao invés de estar cercada ao invés dela estar cercada de anjos, ela está cercada de meninos. E esses meninos, eles são muito interessantes de olhar, porque eles cantam, né? Eles estão com um livrinho na mão, como se estivessem fazendo cânticos, e apesar de serem meninos, não são anjos, todos eles carregam os lírios, que são a flor da espiritualidade. Então vejam, fratres e sorores, e aqui peço muito aquilo que vocês no bate-papo, né? Vamos usar o bate-papo como uma maneira também da gente olhar esse nosso humanismo como a nossa capacidade de nos abraçarmos, de trocar ideias, de pensarmos juntos, porque nós somos todos esses meninos. E a gente só traz a Madonna para o plano terreno na medida em que a gente faz esse trabalho de nos abraçarmos. Apesar de que, olhem, cada menino aqui é diferente do outro. Provavelmente alguns são sopranos, outros são barítonos,
Então, fratres e sorores, é esse humanismo que a gente precisa fazer renascer nessa era de Aquário. Porque a compreensão de que essa diferença é importante, mas que a beleza, a sacricidade está justamente enquanto a gente combina essas vozes diferentes. Então, sim, o humanismo tem, no século XV, ele teve um papel fundamental de nos tirar da Idade das Trevas, que aprisionou o homem medieval. Mas, por outro lado, e nos lembremos, né, que foi o período justamente marcado por quando encontramos, né, alegoricamente falando, né, os nossos manifestos daquela época. Eles justamente, os nossos manifestos, o Fama, o Confessio e o Bodas Alquímicas, eles surgiram entre o humanismo e o período do iluminismo. E lá a gente, né, exortava a necessidade de um mundo onde essa visão do humano, de fato, fizesse com que a gente se religasse com um plano espiritual que pode ser manifestado através da ação humana. Aqui eu tenho algumas cenas do casamento alquímico, né? Lembrando que a trajetória de Christian Rosenkreutz, ela inicia pelo chamado que ele recebe de um anjo, e aí ele sai na jornada de buscar participar desse casamento. Casamento esse que muitas vezes é representado por reis e rainhas, jovens, novos, opostos, diferentes entre si. E aqui eu começo a caminhar aqui para finalizar aqui a nossa conversa e dizer aos fratres e sorores que os tempos modernos, infelizmente, têm uma marca muito forte da falta da padronização. Vou começar de novo. Os tempos modernos têm muita a característica da padronização. A gente, por muito tempo, buscou o igual, né? De todos vestirmos a mesma marca de roupa, a seguirmos as mesmas modas, o mesmo jeito de cortar o cabelo, o mesmo jeito de se comportar, né? Mas é como se a Era de Aquário, e aqui eu trago uma obra de arte brasileira, e olhando para essa obra, o que vocês percebem? O que chama a atenção de vocês? Percebam, e essa obra, às vezes eu fico pensando, né, os operários, eu fico pensando se a Tarsila do Amaral teria conseguido pintar essa obra se o Leonardo não tivesse pintado a Mona Lisa. Né? Mas, assim, peço muito que vocês coloquem aqui no bate-papo. Quando vocês olham essa obra dos operários, o que vocês percebem? O que chama nossa atenção? Aqui, a Isabel, né? Ai, olha, alguém percebeu, nossa, gente, vocês são ótimos. A gente tem aqui, olha, né? A figura
figuras que ela pôs, de pessoas que ela conhecia, mas sim a diferença, a miscigenação, a diversidade. Então, percebam, a gente tem negros, orientais, muçulmanos, pessoas de bigode, sem bigode, de barba, de cabelos escuros, cabelos claros, mais velhos, mais novos. A gente tem todos os tipos de pessoa. Então, parece que a gente está abraçando um tempo onde a gente valoriza a diferença. Mas isso é um exercício muito difícil, fratres e sorores. Porque abraçar a diferença também tem a ver com aceitar que pessoas pensem diferentemente de nós. E se a pessoa pensa diferentemente de mim, ou ela se comporta diferentemente de mim, ou se veste diferentemente de mim, ou tem uma cultura diferente da minha, isso não faz dela o meu inimigo. Pelo contrário, o fato da pessoa pensar diferente de mim, isso me complementa. Então, é um novo humanismo. Então, esse termo humanismo, que tem sido dado pela Ordem Rosa Cruz na atualidade, nos faz perceber o valor desta diferença. O quanto é importante, né? Então, o que ocorre? Agora, o centro do universo não é apenas o homem, enquanto esse ser hipotético, mas cada um de nós. A humanidade real, as pessoas que estão aqui, que levantam e vão trabalhar, e divergem nas suas maneiras de entender as coisas, que valorizam coisas diferentes, e tudo bem. Né? E entender, alguém falou aqui, né, que o desafio é a gente perceber que o diferente do outro adiciona para mim, né? Então, as diferenças, na verdade, elas estão apenas na superfície, mas elas estão ali, né? No plano espiritual, na verdade, a gente é uma coisa só. Mas no plano da manifestação, essas manifestações diversas, e aí são diversas nos nossos biotipos, mas são diversas também na nossa maneira de agir, naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente valoriza, na nossa própria cultura. Então, mais do que a gente entender que as coisas são assim, é a gente estar feliz de que as coisas são assim. E não olhar esse cenário dentro de uma perspectiva de adversidade, de conflito. E, na verdade, é abraçar a divergência de opinião como a coisa mais importante que a gente tem no seio da humanidade. É isso que faz a gente prosperar, é isso que faz os grandes times vencerem, é isso que faz as nações do mundo prosperarem. É quando a gente junta pessoas que são diferentes e que têm perspectivas diferentes da realidade. Mas é um grande desafio, fratres e sorores, porque normalmente a gente não abraça a divergência. Nem na nossa família, nem no nosso ambiente de trabalho, às vezes nem no organismo afiliado, né? A gente fica num desejo anterior, que é um desejo da modernidade, de que as coisas serão iguais, e que o meu amigo é aquele que pensa como eu. E essa questão da diversidade cultural, a diversidade das mentalidades, isso tudo deveria apenas servir para organizar a humanidade, mas notem que mais do que organizar a humanidade, essas diferenças de mentalidade, para
quem vai viver na era de Aquário, elas serão o nosso maior tesouro. Né? A gente já percebe isso em algumas empresas mais inovadoras, que elas estão propositadamente trazendo para os seus times pessoas de culturas diferentes, com histórias de vidas diferentes, para plantar a diversidade, porque sabe que é por meio da divergência, da diferença, que vão surgir as grandes ideias. E nesses tempos de polarização, aqui o Frater Jadson, e eu vou dizer, Frater, a gente percebe polarização até num bate-papo, numa live de internet. Ao invés da gente abraçar, né, aquela pessoa que pensa diferente de mim, a gente quer ficar coladinho com aquele que pensa igual a mim. Mas a era de Aquário, ela vai trazer de novo, tal como o humanismo ali no século XV, ela vai trazer uma nova perspectiva, onde essa diferença será valorizada, e eu tenho muita fé, fratres e sorores, eu sou uma pessoa otimista. Eu tenho certeza que esse novo momento vai afastar de nós todo tipo de fanatismo que a gente ainda percebe e vai fazer com que a gente possa criar grandes conexões, né? Conexões interculturais, interreligiosas, entre nações, entre blocos de nações, entre gerações. Aliás, isso também tem acontecido muito nas empresas, né? De trazer pessoas de gerações diferentes para trabalharem juntas. Porque isso é o que o Frater Weber aqui falou, somos todos humanos. Não somos apenas irmãos e irmãs de sangue, nós somos almas irmãs. Cada um de nós é como se fôssemos uma célula da grande alma universal. Existem muitos percursores do novo humanismo, né? Então, se a gente pode falar do Leonardo da Vinci, do Vasari, do Michelangelo, no humanismo ali do século XV, do século XVI, nesse novo humanismo a gente pode falar de muitas pessoas. A gente pode falar de Madre Teresa, a gente pode falar de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, a gente pode falar de Nelson Mandela, do Dalai Lama, o próprio Papa Francisco, Spencer Lewis, né, que quis dividir todo o conhecimento esotérico com o maior número de pessoas possível por correio. Mas a gente tem também, fratres e sorores, inúmeros percursores que são, eu diria para vocês, que até mais valiosos que meia dúzia que a gente possa mencionar, que são os anônimos, né? Então, os inúmeros voluntários dos Médicos Sem Fronteira, aqueles que lutam para a preservação ambiental na WWF, no Greenpeace, todas as pessoas que procuram participar da sociedade civil organizada em ONGs como a Unesco, a Unicef e todas as outras, né, que busquem repensar a nossa situação planetária, até as pequenas ONGs, né? Uma vez a gente fez um trabalho da Ordem Rosa Cruz com uma ONG pequena, a Unipaz, lá na capital de São Paulo. E nós, né, todos os Rosa Cruzes, nós fazemos um trabalho altruístico, anônimo, né, não apenas do ponto de vista espiritual em nossos santos, mas também através das nossas ações e do nosso exemplo de seres humanos da era de Aquário. Exemplos nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, entre os nossos amigos, nas horas mais difíceis, na hora da divergência.
Vocês estão citando vários outros desses anônimos aqui no bate-papo, assim, e esses anônimos, com certeza, eles fazem toda a diferença, já trazem muita luz. Então, o nosso papel de Rosa Cruzes, a nossa responsabilidade é enorme, não só no plano psíquico, mas no plano da manifestação. E eu acho que é isso que os nossos manifestos, não agora os do século XVII, mas os do século XX, eles trazem, né? Claramente, aí a gente tem o Posício em 2001, o Apelácio em 2014, as Novas Bodas Alquímicas em 2016, elas trazem muito essa perspectiva desse novo humanismo que com certeza já está sendo plantado. Então, inclusive o Apelácio vai dizer, né, que se em primeiro lugar é a ecologia, depois naquele tripé entre o humanismo e espiritualidade, em segundo lugar, e com risco de lhe surpreender, é o humanismo e não a espiritualidade que deve ser privilegiado. A gente precisa reaprender a colocar o humano no coração da vida e aprender a efetivamente colocar em prática o sentido da palavra fraternidade, fratres e sorores. E isso tem total convergência com um jeito de viver a vida onde nós aceitamos o diferente como o nosso maior tesouro, né? E, por fim, esse manifesto vai fechar dizendo que o humanismo é como se fosse as veias de um corpo. Ele abre o caminho para fluir a espiritualidade nas veias da humanidade. Então, se a gente quer que a espiritualidade realmente aconteça no plano da manifestação, a gente precisa que não pode ter uma veia deficitária, veias com bloqueios, com passagens estreitas. Não, nós precisamos ter veias abertas que conectem todos os órgãos desse corpo por meio desse fluxo que é a espiritualidade. Porque senão, se nós tivermos veias estreitas, ruins, cheias de bloqueio, esse fluxo da espiritualidade não vai passar e contaminar todo esse organismo vivo que é o espírito humano. Então, fratres e sorores, é isso. Eu espero que essa mensagem seja motivo das suas reflexões e que possamos viver dias mais caridosos, dias mais amistosos, dias de abraçar o outro, de abraçar o diferente, de respeitar o diferente e de pensar e ver o quanto a diferença vai nos tornar melhores. É isso, agradeço e eu espero que a paz profunda dos Rosa Cruzes esteja sempre no coração de vocês. O conhecimento é do tamanho da sua sabedoria, pelos conhecimentos tão profundos conosco partilhados nesta tarde. Em nome dos organismos organizadores, seus mestres e de todos nós presentes, receba o nosso carinho, a nossa gratidão. Quizá possamos colocar em prática o que nos passou nestes momentos de fraterno companheirismo, de fraternidade, e que consigamos realmente fazer renascer o humanismo em nós. Nosso muito obrigada. Paz profunda. Até nosso próximo encontro e que seja breve, Sor. Muito obrigada.
Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos e paz profunda. Paz profunda, Sora. Venerável mestre Alessander, a palavra é sua. Parabéns, Sora, pela palestra. Acho que o mestre está com dificuldade do microfone, mas agradecemos de coração, muito linda, maravilhosa, muita gratidão. Mestre Alessander, a palavra é sua. Desculpe, eu quero agradecer muito, né, esse momento maravilhoso, cheios de amor no coração, inspirados, né, e mais conscientes do que a ordem nos aponta, como senda, né, como um caminho onde a gente vive essa espiritualidade integrada, né, não dissociada, muito inspiradora. Sora Lúcia, muito obrigado por compartilhar sua sabedoria conosco. E vamos, então, para a nossa oração de encerramento. Eu recebi essa oração da Soror Marielle, que está assistindo aqui, e a considerei muito propícia para esse nosso encontro. Então, unamo-nos em invocação. Oração Rosa Cruz, por Maria Nasser Medina, Soror Rosa Crucis, a cruz e a rosa. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Fratres e sorores, eu gostaria de lembrar a todos os presentes que a abordagem utilizada se refere ao estudo e pesquisa da palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque, assim como todos os eventuais comentários feitos pelos convidados, seja por texto ou por voz. Gostaria de agradecer a todos, paz profunda, Sora, linda palestra, emocionante, a todos que acompanharam até aqui, muito obrigado, mais um trabalho em conjunto das nossas lojas, amigas e irmãs, estamos juntas e no mês que vem tem outra, não é isso? Nos veremos em breve. Muito obrigado, Sora. Até logo, paz profunda a todos. Paz profunda, muito obrigado. Paz profunda. Paz profunda a todos e a todas. Até a próxima. Até a Paz próxima. profunda.